Bom dia, cavaleiros e damas do terceiro ano do ensino médio. Bora lá para a nossa segunda etapa da revisão para a prova trimestral, né? Eu me comprometi a fazer isso com vocês. Nós fizemos uma revisão a semana passada de uma parte do conteúdo, né? Para não ficar cansativo, a gente ter vídeos curtinhos, dinâmicos, práticos, para vocês não terem que cair 20, 30, 40 minutos assistindo um vídeo. Então a gente tentou compilar da melhor maneira, da maneira mais objetiva. E na semana passada nós falamos das funções de linguagem, né? Revimos todas as funções de linguagem, função referencial, função emotiva, função poética, função fática, conativa, apelativa, metalinguística. Né? Depois fizemos um passeio pelas principais figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, a prosopopeia, a antítese, o eufemismo, o pleonasmo, né? A alegoria, a literação, a sonância, a anáfora. Passeamos por tudo isso aí. Falamos também, né, dos gêneros lírico, épico e dramático, né? Com o lírico essencialmente poético, o dramático para ser encenado e o épico para contar uma história, né? E paramos aqui no trovadorismo, né? Que a gente já começa a estudar as escolas literárias. Então, lembrando aqui, né, vocês já têm um vídeo bem complexo, bem completo, falando sobre isso, mas é importante, né, que a gente faça uma revisita nisso aí, que o trovadorismo ele tem uma origem europeia, está lá casado na Idade Média, com a tradição literária da língua portuguesa, né? O marco do trovadorismo é o século XII, numa sociedade o quê? Dominada pelo clero, uma visão o quê? Altamente teocêntrica, né? E aí nós vamos ter aí o movimento das cruzadas em direção ao Oriente. Qual que era o regime que estava acontecendo? O que estava pegando naquela época? Regime feudal, né, o sistema de vassalagem, relação de senhor, de suzerania e vassalagem, uma economia altamente agrária. E esse sistema de vassalagem é que vai criar, né, a cara da nossa literatura, porque a cantiga de amor vai ser essa cantiga dessa relação de vassalagem, a vassalagem amorosa, de submissão do trovador à sua amada, né? Então a gente vai ter a figura do trovador, olha que bacana, né? Aquele que escreve, mas que busca ritmo, oralidade, musicalidade, ou seja, aquele texto poético feito para ser declamado, para ser cantado. Né? E qual que vai ser o ambiente que ele vai retratar? O ambiente aristocrático, o ambiente rural, numa visão lógico-teocêntrica, mas é uma literatura que dá vazão às emoções, é um amor cortês, né? Uma relação amorosa de submissão em relação à pessoa amada. O formato básico é poesia, embora depois a gente vai ter a novela de cavalaria, né? E a produção literária ela se baseou nas cantigas. Aí nós tínhamos as cantigas líricas. Guardem bem isso aí para a prova trimestral, tá, pessoal? As cantigas líricas, que eram cantigas, dividiam-se em cantiga de amor, né, que fala da coisa do sofrimento amoroso, né, do amor não correspondido, né, do amor cortês que não identifica a sua dama, né, aquele amor submisso, com o eu lírico, guardem bem isso, o eu lírico masculino, com a idealização da pessoa amada. Em contraposição, nós temos a cantiga de amigo, com o eu lírico feminino, né, que vai dizer aí de um fingimento poético, da saudade do amor, né, do amor natural, espontâneo, daquele que tem saudade. Depois nós tínhamos também as cantigas satíricas, que vão fazer a crítica a nobres, à sociedade, e nós dividimos em duas também. A cantiga de escárnio, né, que não cita nomes, né, ela é menos agressiva, vamos dizer assim, em contraposição à cantiga de maldizer, que nomeia, que quer criticar e que quer dar nome, endereço, CPF, vamos dizer assim. Isso tudo em poesia. Já nós tivemos também a tendência das novelas de cavalaria, né, que foi lá no finalzinho do trovadorismo, né, que vão narrar os grandes feitos de Alexandre o Grande, né, vão narrar os feitos de Carlos Magno, do rei Arthur, que é uma parte muito deliciosa, muito gostosa de ler. Né? Depois do trovadorismo, nós tivemos o humanismo, que é um período de transição entre o trovadorismo e o clássico, ou seja, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Né? Os valores estéticos e morais do humanismo estão voltados, como o próprio nome diz, para o homem. Eu falo assim que o humanismo ele foi o pontapé para o início, né, do resgate da cultura greco-romana, do renascimento cultural. Né? E ele surge ali como declínio do trovadorismo.
né? E aí a gente vai lembrar uma coisa muito importante. Para nós é importante marcar, nesse período humanista, um nome muito importante, que é Gil Vicente, né? Com seus teatros, né? Com seus autos, com suas farsas, que vai retratar para nós um registro do comportamento humano, né? Com seus vícios, com suas virtudes. Aí a gente tem o Álcool da Barca do Inferno, né? A farsa de Inês Pereira. Então, quando a gente pensa em literatura portuguesa, nós vamos lembrar disso, que no humanismo nós tivemos Gil Vicente como nome importantíssimo para nós. Né? Então ele já começa ali, embora ele tenha ainda uma pegada religiosa, mas ele começa com o declínio do teocentrismo e uma pegada mais antropocêntrica. Né? O teatro vicentino, como eu falei para vocês, ele vai ser um teatro voltado, né, para os costumes, né? Ele vai falar das fragilidades humanas, é um teatro bem simples, bem rudimentar, né? E aí é importante que ele não fala de pessoas específicas, ele vai representar tipos humanos, né? O padre, o burguês, o soldado, a fofoqueira. Então ele vai representar tipos humanos que podem ser identificados por cada um de nós. Correto? Já o classicismo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um mergulho na antiguidade clássica, ou seja, ele vai retomar os princípios gregos romanos, trazer o homem como centro da sua essência, né, com o centro da sua base aí, né, numa perspectiva bem humanista. Aí a gente tem a ascensão da burguesia, né, então tanto na literatura quanto nas artes, a valorização do belo, do equilíbrio, da simetria, da razão, correto? Em Portugal nós vamos ter um nome importantíssimo, que é Luís Vaz de Camões, né? Então Camões ele tem tanto na poesia, né, lírica, quanto na poesia épica, ele vai ser importantíssimo. Então, na poesia épica, ele vai falar dos Lusíadas, né, a aventura do povo português em busca de novas terras, de novos espaços. E na poesia lírica, ele vai usar a forma de sonetos, né, para cantar principalmente a questão do amor, né, um amor aí bacana, interessante de ser visto dentro do clássico, né? Bom, outra característica, outra escola importantíssima para nós é o barroco. Quando a gente fala de barroco, nós estamos falando da literatura de contraste. Aí já podemos falar de Brasil, né? Nós podemos mergulhar no Brasil. Então, a literatura do contraste, o sacro e profano, o belo e o feio, né? É o homem em conflito consigo mesmo. É o homem em conflito com ele e com a sociedade na qual ele vive, né? Então, a gente vai lembrar que a literatura barroca é a literatura das oposições, a literatura das antíteses, a literatura do dualismo, né? É o homem em conflito entre a razão e a fé, né? Entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, a gente vai ver uma forte presença de religiosidade, uma retomada sofrida aí do carpe diem, né? Do homem sofrendo com a fugacidade da vida, com a consciência de que as coisas passam, de que as coisas são transitórias. Vai haver aí um gosto pelo feio, né? No barroco nós vamos ter um intenso uso de figuras de linguagens como antítese, paradoxos, hipérboles e pérbatos. Duas tendências no barroco, o cultismo e o conceptismo. Precisa importante lembrar disso. O cultismo, o jogo de palavras, e o conceptismo, o jogo de ideias. Nós temos aí como autores barrocos importantes Gregório de Matos, né, que é o Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira. Então, enquanto Gregório Matos se ocupou da poesia, seja ela lírica ou satírica, Padre Antônio Vieira se destacou pela prosa com seus sermões, para não confundir lá, hein? Lá no início, antes no quinhentismo, nós tivemos o teatro de José de Anchieta. Já o arcadismo, ele vem depois do barroco, ele, na verdade, ele surge como uma reação aos excessos do barroco, ao excesso de conflito, ao excesso de rebuscamento de informação, né? Ele inicia-se em 1768, com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Todos os principais escritores árcades também foram inconfidentes, né? Marca esse momento de tentativa, né? de cisão entre metrópole e colônia, né? Bem no auge aí do ciclo do ouro. A poesia, a face lírica, né, do arcadismo, ela vai se espelhar nas ideias do iluminismo, nas ideias francesas, liberté, égalité, fraternité,
né? Então, nas ideias dos enciclopedistas como Diderot, d'Alembert, né? Nos princípios de Voltaire, né? De Kant. E aí nós temos alguns princípios latinos importantes, né? Então, primeiro princípio, inutila truncat, ou seja, cortar é inútil, trazer uma literatura leve, simples, básica. O carpe diem, né, diferente lá do barroco, de aproveitar o dia, já que a coisa é fugaz. Então, vamos viver o simples, vamos viver o ócio produtivo. O fugere urbem, ou seja, vamos fugir da cidade, fugir desse transtorno, fugir desse ambiente sufocante, né? Buscar o local ameno, onde se pode viver em plenitude, longe das ilusões, longe dos conflitos da cidade. Né? O equilíbrio do ouro, ou seja, nem tanto céu, nem tanta terra, né? Ou seja, viver em equilíbrio. Eu não quero viver em miséria, mas também não preciso que o mundo esteja nas minhas mãos. Características importantes do arcadismo: exaltação da natureza, lógico, ele é bucólico, né? Que quer fugir, viver o cotidiano simples, a vida pastoril, né? A crítica aos centros urbanos, a busca pelo modelo clássico, aí lógico, a gente vai ter a valorização da beleza, do equilíbrio, da simetria, a volta dos sonetos, a linguagem simples, a objetividade, aquele amor calmo, tranquilo para o casamento, né? Nomes importantes que nós temos nessa época: Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Frei José de Santa Rita Durão, correto? Então nós fizemos aí, pessoal, um passeio, né? Vocês têm aí o material à disposição, já lá no aplicativo da escola, um passeio por todos os conteúdos que nós vimos até então, né? Para o primeiro trimestre. Acho que fechamos bem, fechamos com dignidade, com muita honra, com muita seriedade o nosso trabalho do primeiro trimestre, né? Essa semana vocês têm prova e assim que terminarmos a nossa prova trimestral, já vamos caminhar, né, com tranquilidade para o segundo trimestre, para que todos estejam bem, tranquilos e preparados para os desafios de adiante. Grande beijo, sucesso a